nós estamos aí com uma situação em que claramente é uma hipertrofia de um poder sobre o outro. E falo do judiciário sobre o legislativo. Eu ouvi aqui frases do eminente senador e ministro, candidato ao Supremo Tribunal Federal, como harmonia de poderes, separação de poderes, garantia de direitos, liberdade de expressão, presunção de inocência. Frases todas elas amparadas na nossa Constituição Federal. Eu perguntaria ao eminente sabatinado Flávio Dino, e faria anteriormente aqui um preâmbulo, na minha opinião, exigem, além da questão que foi colocada, qualidades essenciais para ser magistrado, para ser ministro. Não só a ilibada reputação e notório saber, mas uma manifestação técnica nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmaras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatidas como tal. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio do magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big 30, que foram inclusive publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi, no mínimo, grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade, da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade. Acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que, porventura, serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência disse, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita no Congresso da ONU, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na ONU. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou
pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil. Redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? São legislativos? A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o executivo e com o legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Por fim, eminente Sabatinado, eu espero que Vossa Excelência, ao responder aos questionamentos que faço, leve em consideração, para concluir, leve em consideração que essa sabatina, que Vossa Excelência deixou claro, que iria responder sobre aspectos técnicos e não políticos, tem que levar em consideração que Vossa Excelência, caso aprovado, terá mais de 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. E as ações que Vossa Excelência vai perpetrar lá no Supremo Tribunal Federal vão influir e impactar diretamente a sociedade brasileira. Então, é justo que nós tenhamos, de Vossa Excelência, respostas claras a respeito desses questionamentos, para que nós tenhamos também qual é a nossa expectativa de como Vossa Excelência vai se comportar como ministro. Porque o discurso que Vossa Excelência faz, eu quero reiterar, eu concordo com ele, com as premissas do que a Constituição aqui nos respalda. Mas a prática de Vossa Excelência como ministro da Justiça, recentemente, não vou adentrar no passado, mas como ministro da Justiça que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou o recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. E, finalmente, sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Eminente senador Flávio Dino, depois da minha fala, inclusive eu fiz, bem porque o senhor não tenha percebido, eu elogio a Vossa Excelência. Vossa Excelência estava bem, tranquilo, vestindo um figurino diferente do que nós estamos acostumados. De alguém belicoso, jocoso, ferino, irônico. São características que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de boa parte da população, não se coadunam para quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência vai ao banheiro e volta, e quando volta se refere a mim de uma forma jocosa. Vossa Excelência faz uma ilação dizendo que nós estamos juntos no Partido Socialista Brasileiro, querendo mostrar uma contradição. Importante que a gente possa falar para as pessoas que eu saí do Partido Socialista Brasileiro justamente naquele ano, 2007. 2007 para 2008 eu deixei o Partido Socialista Brasileiro. Por quê? Justamente porque o Partido Socialista Brasileiro estava dentro de um projeto que, na minha opinião, não era o mais adequado. O Clemenceau já dizia, né, o Georges Clemenceau, que quem tem a juventude
e não é socialista não tem coração. Mas quem tem maturidade e não é conservador não tem cabeça. Então, Vossa Excelência reflita um pouco a respeito dessa... E eu fiz uma pergunta que ficou sem resposta. Se Vossa Excelência se sentiria impedido de julgar o seu inimigo declarado, que é o Jair Bolsonaro, como ministro. Eu acho que o senhor que está belicoso. Eu fiz uma alusão afetiva ao senhor e respeitosa, lembrando a memória do seu avô, porque eu lembro do nosso primeiro diálogo de 2007. De fato, o senhor tinha uma filiação partidária do nosso bloco. E ali o senhor me falou. Eu perguntei, inclusive, ao senhor, eu tenho boa memória, com a graça de Deus, eu perguntei ao senhor qual o seu parentesco com o Djalma Marinho. E o senhor me disse com muito orgulho que era seu avô. Foi essa alusão afetiva que eu fiz, respeitosa, porque acho que o deputado Djalma Marinho foi um deputado que se notabilizou exatamente pela característica de um bom político. Eu não conheço político que não seja combativo, que não lute pelas suas ideias. Mas, claro que, quando você muda o seu local de atuação institucional, evidentemente, as características também se alteram. Fiz a metáfora futebolística e lembro novamente que eu fui juiz de 12 anos. Então, o exercício da função judicante não me é estranho. E a minha prática concreta nesses 12 anos ilustram bem que eu distingo muito bem a ética de cada profissão. E eu reitero as minhas homenagens ao seu avô Djalma Marinho.